Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos tópicos mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais cobrados em qualquer prova de biologia que você for fazer: os vírus. A gente vai desvendar o que eles são, quais suas características principais, como é a sua estrutura e, claro, como eles se replicam para causar tanta dor de cabeça na gente. Sempre que possível, nós respondemos perguntas aqui nos comentários. Então, se alguma dúvida surgir durante a explicação, ou se você lembrar de algum caso curioso envolvendo vírus, pode mandar ver e escrever aí embaixo. A ideia é criar uma comunidade onde todo mundo se ajuda a entender essa matéria de uma vez por todas. Bora começar então? A primeira grande polêmica quando a gente fala de vírus é a pergunta que vale R$1 milhão. Eles são seres vivos ou não? Essa é uma daquelas discussões que não tem uma resposta única, um sim ou um não definitivo. É mais como um depende do seu ponto de vista. E as provas adoram explorar essa ambiguidade. Vamos pensar juntos. Para ser considerado um ser vivo, classicamente, a gente espera que ele tenha células, metabolismo próprio, capacidade de se reproduzir sozinho, de responder a estímulos e de evoluir. Os vírus falham em vários desses quesitos. Primeiro e mais importante, eles são acelulares. Não tem célula, pessoal. Nenhuma sequer. Não tem citoplasma. Não tem organelas, não tem ribossomos para produzir suas próprias proteínas. Nada disso. Sem essa maquinaria celular, eles também não têm metabolismo próprio. Eles não conseguem gerar energia, não respiram, não fazem fotossíntese, não fazem nada que a gente associa com o funcionamento de um ser vivo. Eles são, na essência, inertes quando estão fora de uma célula hospedeira. Parecem mais um grão de poeira ou um cristalzinho químico do que um ser vivo. Mas então, por que a gente estuda eles na biologia? Porque quando encontram uma célula, a história muda completamente. Aí eles mostram a que vieram. Eles possuem material genético, que pode ser DNA ou RNA. E isso é uma característica fundamental da vida como a conhecemos. E mais, eles têm uma capacidade impressionante de evoluir. Eles sofrem mutações e passam por seleção natural, se adaptando a novos hospedeiros e a medicamentos. O vírus da gripe e o coronavírus são exemplos perfeitos disso, com novas variantes surgindo o tempo todo. Então, a melhor definição, e a que os vestibulares costumam aceitar, é que os vírus estão no limiar da vida. Eles são uma espécie de ponte entre o mundo bruto da química e o mundo complexo da biologia. A expressão-chave que você precisa guardar na memória é parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos quebrar essa frase? Parasitas, porque vivem à custa de outro organismo, prejudicando-o. Intracelulares, porque só conseguem fazer isso dentro de uma célula. E obrigatórios, porque não é uma opção para eles. É a única forma de existirem e se multiplicarem. Pense num vírus como um pirata super especializado. O pirata, sozinho em seu barco, não consegue fazer muita coisa. Ele precisa de um navio mercante, cheio de recursos. Quando ele aborda esse navio, ele não quer só roubar o tesouro. Ele assume o comando, expulsa o capitão e obriga toda a tripulação a trabalhar para ele, construindo mais barcos piratas. A célula é o navio, e o vírus é o pirata que a transforma numa fábrica de novos vírus. Agora, vamos olhar para a estrutura desse pirata. Como ele é feito? Apesar da variedade gigantesca de vírus que existem, eles têm uma estrutura básica bem simples. Todo vírus, sem exceção, possui duas coisas: material genético e um capsídeo. O material genético é o manual de instruções do vírus. É ele que carrega toda a informação para produzir novos vírus. E aqui tem um detalhe que é ouro para a prova. Um vírus tem ou DNA ou RNA como material genético. Nunca os dois juntos. Isso é uma diferença crucial para as células, que têm DNA como material genético principal e usam vários tipos de RNA para executar as tarefas. Os vírus são mais econômicos, ou é um ou é outro.
Esse material genético precioso fica protegido por uma cápsula de proteína chamada capsídeo. O capsídeo é como se fosse a armadura do vírus, protegendo seu DNA ou RNA do ambiente externo. Ele é formado por pequenas unidades de proteína que se repetem, chamadas capsômeros. A forma como esses capsômeros se arranjam determina a geometria do vírus, que pode ser helicoidal, como um canudo, ou icosaédrica, que parece uma bola de futebol com 20 faces. Alguns vírus, além do material genético e do capsídeo, possuem uma terceira camada, mais externa, chamada de envelope viral. Esse envelope não é produzido pelo vírus. Ele é roubado da célula hospedeira que ele infectou. Quando o vírus está saindo da célula, ele se embrulha. Um pedaço da membrana plasmática ou de outra membrana da célula. É uma estratégia genial, uma verdadeira capa de invisibilidade. Pensa comigo, as células do nosso corpo têm mecanismos para reconhecer o que é próprio do corpo e o que é um invasor. Ao se cobrir com um pedaço da membrana da nossa própria célula, o vírus envelopado consegue, por um tempo, enganar o sistema imunológico. É como um ladrão que veste o uniforme de um funcionário para entrar num prédio sem ser notado. O vírus da gripe, o HIV e o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, são exemplos de vírus envelopados. Se não tiver esse envelope, são chamados de não envelopados ou vírus nus. Essa estrutura, por mais simples que pareça, é extremamente eficiente. E a especificidade de um vírus, ou seja, o tipo de célula que ele consegue infectar, depende justamente das proteínas que estão na sua superfície, seja no capsídeo ou no envelope. Essas proteínas funcionam como chaves, que precisam se encaixar em fechaduras específicas, que são as proteínas receptoras na superfície da célula hospedeira. É por isso que o vírus da gripe infecta células do sistema respiratório e não do fígado, por exemplo. A chave dele só abre a porta das células respiratórias. Beleza, já entendemos a polêmica de ser vivo ou não e já vimos como eles são montados. Agora vamos classificar essa galera. Uma das formas mais comuns de classificar os vírus é justamente pelo tipo de material genético que eles carregam. Primeiro, temos os vírus de DNA. Eles podem ter DNA de fita simples ou, mais comumente, de fita dupla, parecido com o nosso. Quando eles infectam uma célula, o processo é relativamente direto. O DNA viral entra no núcleo da célula hospedeira e usa as enzimas da própria célula, como a DNA polimerase e a RNA polimerase, para se replicar e para ser transcrito em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai para os ribossomos da célula, que produzem as proteínas virais, simples e direto. Exemplos clássicos são os vírus da herpes, da catapora e da varíola. Depois temos os vírus de RNA, e aqui a coisa fica um pouco mais interessante. Existem diferentes tipos. Temos os vírus de RNA de fita positiva. Nesse caso, o RNA viral já funciona diretamente como um RNA mensageiro. Assim que ele entra na célula, os ribossomos já podem começar a lê-lo e a produzir as proteínas virais. É como se o vírus entregasse uma receita pronta para o cozinheiro da célula. O vírus da dengue, da febre amarela, da zika e o coronavírus são assim. Mas também existem os vírus de RNA de fita negativa. O RNA deles não pode ser lido diretamente pelos ribossomos. Ele é como se fosse o negativo de uma foto. Precisa ser revelado primeiro. Para isso, o vírus carrega consigo uma enzima própria, uma RNA polimerase viral, que usa o RNA de fita negativa como molde para criar uma fita complementar de RNA positivo. Só então, essa nova fita positiva pode ser usada para produzir as proteínas. O vírus da gripe ou da raiva são exemplos famosos. E agora, a categoria que é a queridinha dos vestibulares, os retrovírus. O nome retro já dá uma dica, significa para trás. Os retrovírus são um tipo especial de vírus de RNA e o exemplo mais famoso é o HIV, o vírus da imunodeficiência humana
que causa AIDS. O que eles têm de tão especial? Eles subvertem a lógica da biologia molecular. Lembram do dogma central da biologia? Ele diz que o fluxo de informação genética na célula vai de DNA para RNA, num processo chamado transcrição, e de RNA para proteína, na tradução. Os retrovírus fazem o caminho inverso. Eles pegam o seu RNA e o transformam em DNA. Isso mesmo, eles fazem o contrário do normal. Para realizar essa mágica, eles têm uma enzima exclusiva chamada transcriptase reversa. Essa enzima lê o molde de RNA viral e sintetiza uma molécula de DNA. É uma das ferramentas mais importantes da biotecnologia, mas no contexto da infecção, é uma arma poderosa para o vírus. Uma vez que o DNA viral é produzido, ele entra no núcleo da célula hospedeira e se integra ao próprio cromossomo da célula. Quando isso acontece, o DNA viral, agora chamado de provírus, passa a fazer parte do genoma da célula hospedeira permanentemente. Toda vez que aquela célula se dividir, ela vai copiar o DNA viral junto com o seu. A célula e todas as suas descendentes se tornam fábricas permanentes de novos vírus HIV. É por isso que a infecção pelo HIV é crônica e até hoje não tem cura, apenas tratamento para controlar a replicação do vírus. Guardem esse nome, transcriptase reversa. Cai muito em prova. Agora que já conhecemos os tipos de vírus, vamos ao clímax da história. Como exatamente acontece a replicação viral? Como o pirata toma conta do navio? Vamos usar como exemplo um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. É o modelo mais clássico e didático para entender os dois principais ciclos de replicação, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo começa com a adsorção. O vírus não entra em qualquer célula. Ele precisa se ligar, se adsorver, a receptores específicos na superfície da célula-alvo. É o momento da chave encontrar a fechadura. No caso do bacteriófago, as fibras da sua cauda se ligam à parede celular da bactéria. Depois da adsorção, vem a penetração ou injeção. O vírus precisa colocar seu material genético para dentro da célula. O bacteriófago faz isso de um jeito que parece ficção científica. Ele perfura a parede da bactéria e injeta seu DNA para dentro, deixando o capsídeo do lado de fora, como uma casca vazia. Outros vírus, como os que infectam animais, podem entrar inteiros na célula por endocitose, ou, se forem envelopados, podem fundir seu envelope com a membrana da célula. Uma vez lá dentro, o material genético viral assume o controle. Essa é a fase de biossíntese. O DNA, ou RNA do vírus, desliga o metabolismo normal da célula e reprograma toda a maquinaria celular para trabalhar a seu favor. A célula para de produzir suas próprias proteínas e começa a usar toda a sua energia, seus nucleotídeos e seus aminoácidos para replicar o material genético do vírus e para produzir as proteínas do capsídeo viral. A célula se torna uma fábrica zumbi, produzindo peças de vírus sem parar. Com todas as peças prontas, cópias do material genético e proteínas do capsídeo, começa a fase de montagem ou maturação. As peças se juntam de forma espontânea, como um quebra-cabeça, formando novos vírus completos, chamados de vírions. Por fim, a liberação. Os novos vírions precisam sair para infectar outras células. E aqui, o caminho se divide nos dois ciclos que eu mencionei. O primeiro é o ciclo lítico. A palavra lise significa quebra, ruptura. Nesse ciclo, depois que centenas de novos vírus são montados, eles produzem uma enzima que destrói a parede celular da bactéria por dentro. A célula se rompe, explode, liberando todos os novos vírus de uma vez só. É um ciclo rápido, agressivo e que mata a célula hospedeira. É o que causa os sintomas agudos de muitas doenças virais, como uma gripe forte. O segundo caminho é o ciclo lisogênico. Esse é o modo espião, o modo furtivo do vírus. Nesse ciclo, após injetar seu material genético, o DNA viral
não assume o controle da célula imediatamente. Em vez disso, ele se integra ao cromossomo da bactéria. Ele se esconde ali, quietinho. Esse DNA viral integrado é chamado de prófago. A bactéria continua sua vida normal, crescendo e se dividindo. E toda vez que ela duplica seu próprio DNA para se dividir, ela duplica o DNA do vírus junto. Assim, o vírus vai se espalhando para todas as células filhas sem precisar fazer nada, sem matar ninguém. A infecção fica latente, silenciosa. Isso pode durar gerações e gerações de bactérias. Mas, sob certas condições, como um estresse ambiental, exposição à radiação ultravioleta ou alguma substância química, o prófago pode ser ativado. Ele se desencaixa do cromossomo bacteriano e inicia o ciclo lítico. Aí sim, ele assume o controle, produz novos vírus e destrói a célula. Muitos vírus que nos infectam também fazem um ciclo parecido com o lisogênico. O vírus da herpes, por exemplo. A pessoa tem uma crise de herpes com feridas na boca. Depois, o vírus não é eliminado do corpo. Ele entra em latência, se escondendo nos neurônios. Anos depois, uma queda na imunidade, um período de estresse e pronto. O vírus reativa e causa uma nova crise. O ciclo lisogênico explica perfeitamente essas infecções que vão e voltam. Então, revisando ciclos. Ciclo lítico é o modo rápido e destrutivo, a fábrica que explode. Ciclo lisogênico é o modo espião. O DNA viral se integra ao do hospedeiro e fica quieto, se replicando junto com a célula, até que algo o ative para iniciar o ciclo lítico. É importante saber que alguns vírus só fazem o ciclo lítico, enquanto outros, chamados de vírus temperados, conseguem alternar entre os dois. Para fechar nosso papo sobre o mundo viral, vale a pena mencionar rapidinho duas outras estruturas que às vezes são confundidas com vírus, mas são ainda mais simples: os viroides e os prions. Os viroides são basicamente uma molécula de RNA circular, pequena e sem caticídio. É só o material genético puro, sem nenhuma proteção. Eles são os minimalistas do mundo infeccioso. Mesmo assim, são capazes de causar doenças graves, mas principalmente em plantas. Já os prions são a coisa mais bizarra que você vai ver na biologia. Eles desafiam tudo que a gente aprendeu. Um prion não é um vírus. Ele não tem material genético, nem DNA, nem RNA. Um prion é apenas uma proteína. Isso mesmo, uma única proteína infecciosa. Mas como uma proteína pode ser infecciosa? Acontece que temos em nossas células nervosas uma proteína normal chamada PRP. O prion é uma versão mal dobrada, com formato errado dessa mesma proteína. O problema é que quando essa versão defeituosa entra em contato com uma proteína normal, ela induz a normal a se dobrar de forma errada também. É um efeito dominó. Uma proteína defeituosa converte as saudáveis, que por sua vez convertem outras, acumulando-se no cérebro e causando a morte dos neurônios. A doença da vaca louca é o exemplo mais famoso de doença causada por prions. Entender os vírus, esses piratas celulares, é fundamental não só para as provas, mas para a vida. Eles moldaram a evolução. São ferramentas poderosas na biotecnologia e, como vimos nos últimos anos, podem parar o mundo. Saber que é um parasita intracelular obrigatório, acelular, a diferença entre capsídio e envelope, como funcionam os ciclos lítico e lisogênico e o que faz a transcriptase reversa de um retrovírus, é ter a base para responder à grande maioria das questões sobre o tema. Com esse conhecimento, você está mais do que preparado para encarar qualquer desafio que apareça pela frente.